Olá, sejam bem-vindos a esta aula. Nela, iremos falar um pouco sobre a questão das políticas, estrutura e organização da educação escolar do nosso país. Para isso, teremos como referência este livro, que é Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, que foi escrito por José Carlos Libânio, João Ferreira de Oliveira e Mirza Seabra Toski. Bom, é muito interessante esse livro. O prefácio foi realizado por Selma Garrido Pimenta, que inclusive foi aí uma das participantes no dia da banca do meu doutorado. É uma professora maravilhosa. Ela traz um resumo aqui de cada parte do livro. É um livro extenso, mas você pode ir lendo ao longo do tempo, não uma leitura corrida, e sim apreciar de fato cada capítulo desse livro. Bom, iremos falar sobre o neoliberalismo e a educação. Se vocês olharem no livro, é uma parte desse livro, porque de fato ele é muito extenso e toda essa discussão está presente no capítulo 1 desse livro. Eu decidi trazer esta parte porque nós temos que entender esse contexto ao trabalharmos na educação, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, ensino médio ou no contexto do ensino superior. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que fala sobre o final da Segunda Guerra Mundial e também um pouco sobre o neoliberalismo. Antes de iniciar todas as explicações, um breve resumo, eu quero mostrar para vocês que ao pesquisarmos o termo liberalismo no dicionário online de português, teremos aí que no liberalismo o Estado não deve intervir nas relações econômicas que existem entre indivíduos, classes ou nações. E já no neoliberalismo, acrescentando o prefixo neo à palavra liberalismo, temos que forma moderna do liberalismo que permite uma intervenção limitada do Estado no plano jurídico e econômico. Então, esse termo neo, novo, traz aí uma nova concepção que permite uma intervenção limitada do Estado no plano jurídico e econômico. É o que nós vamos ver agora nesses slides de hoje. Vejam esse primeiro slide. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com o contexto do neoliberalismo? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, os países passam por um período de reconstrução. E a partir daí, vocês podem ver que se depositou uma maior confiança na educação em vista das mudanças na economia e no mercado de trabalho. Então, precisamos reestruturar esses países. A educação também tem um papel muito importante nesse contexto. E vocês precisam compreender em qual período histórico que surge tudo isso no contexto da educação. Olhem só, neoliberalismo. Existem duas perspectivas para analisarmos. Primeiro, o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade e um paradigma de igualdade. Vocês se lembram que no slide anterior eu falei um pouco sobre essa questão da igualdade e equidade no contexto da educação? Iremos trazer um pouco sobre isso aqui também. Então, há dois paradigmas. O que são paradigmas? Formas de ver diferentes no contexto da educação. Olhem só, nesse primeiro paradigma que está aqui, que é o da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade, o neoliberalismo de mercado e os liberais acreditam que sem a liberdade de mercado, as demais liberdades não podem ser asseguradas. Então, nós temos que ter uma liberdade no contexto do mercado. Para os liberais, o fim do socialismo real no final dos anos 80 representa a vitória do capitalismo e, com isso, a supremacia de uma sociedade aberta, regida por leis. Então, vejam que nessa perspectiva, há aí o contexto do capitalismo, da abertura de mercados, da relação entre vários países, tudo isso é muito evidenciado nesta parte. E aí, olhem só, nesse contexto, o papel do Estado é colocado em segundo plano. O que seria isso? Colocado em segundo plano, como se o Estado não fosse responsável por questões públicas, pela educação pública e daí a valorização de iniciativas privadas. Isso não é algo que acontecia antes, por exemplo, na década de 80. Isso acontece em tempos atuais, nós temos visto muito isso.
E é uma luta contra o Estado máximo, contra o planejamento econômico e contra a regulação da economia. Observem que uma nova ordem internacional de liberdade total do mercado e transferência de todas as áreas de serviço do Estado para a iniciativa privada. Número 5. Organismos internacionais como ONU, Banco Mundial, FMI, OMC, Unesco, que orientam e impõem as políticas governamentais para os fins desejados do capital internacional. Olha, se após a Segunda Guerra Mundial os países precisam se reconstruir e se eles não têm dinheiro para isso, é onde entra aí todos os organismos internacionais para ajudar a estruturar esse país. Mas até que ponto isso é bom e isso é ruim? É isso que nós vamos falar aqui. Vejam aqui o número 6. Dissemina-se o discurso de integração dos países subdesenvolvidos à economia mundial. Olha, países subdesenvolvidos, vocês precisam se reconstruir. Então tá bom, vamos aí participar de uma melhoria em relação à economia mundial. 7. Difunde-se a ideia de que a economia tende a beneficiar todos sem distinção, embora esteja ocorrendo exatamente o contrário. Então vejam aí que o papel do Estado é colocado em segundo plano, que se valoriza a iniciativa privada, que luta contra um Estado máximo, que há uma nova ordem internacional, que organismos internacionais começam a ocupar espaços que antes não eram ocupados por eles, que dissemina-se o discurso de integração dos países e, principalmente, difunde-se a ideia de que a economia vai beneficiar todos, sem distinção. Olhem só, e como fica a educação nesse contexto? Primeiro, discurso de crise, fracasso da escola pública em decorrência da incapacidade do Estado em gerir o bem comum. Olha, o Estado não consegue mais reestruturar escolas, organizar mais nada. A gente já está no nível que nós precisamos do quê? Da ajuda de órgãos internacionais. Como se o Estado não tivesse nem dinheiro e nem condições para isso. A necessidade da reestruturação da escola pública, advogada a primazia iniciativa privada. Então, se o Estado não consegue, vamos privatizar e com isso o Estado não terá mais responsabilidade sobre a educação pública, né? Número 3, requalificação dos trabalhadores, aliada a uma formação escolar básica, única, geral, abrangente e abstrata. Como é que fica a questão da qualificação desses trabalhadores? Será que não é algo mais pontual? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrem-se que o neoliberalismo, ele visa justamente reestruturar, mas a partir da primazia de uma iniciativa privada na educação. Se antes tínhamos um trabalhador fragmentado, agora, como o trabalhador é visto no contexto do neoliberalismo? Agora não, né? Já faz tempo que isso ocorre. Habilidade de comunicação, abstração, visão de conjunto, integralidade, flexibilidade, avanço científico-tecnológico, mas ao mesmo tempo, competitividade, adaptação do indivíduo ao paradigma de produzir, consumidor competente, que é um consumidor que de fato estará ali pronto para tudo que é produzido, que é colocado em meio a um mundo de globalização, de tecnologia. Olhem só, competitividade até alcançar um sucesso. Há uma formação geral mais sofisticada em lugar de treinamento para o trabalho. Estímulo à competitividade, privatização do ensino e, com isso, a eliminação, a gratuidade de universidades públicas, de escolas públicas, enfim. Há aí uma proposta a partir dessa visão neoliberal. As políticas educacionais aplicadas à educação nas últimas décadas têm sido influenciadas por orientações de organismos internacionais, conforme eu citei, as quais produzem um impacto considerável nas concepções de escola, conhecimento escolar e formação de currículos. Então, isso incide diretamente
na forma como é concebida a escola, no conhecimento, como o conhecimento escolar ele é organizado e como o currículo de uma escola é organizado. Quem fala sobre isso é Libânio, que inclusive eu deixei um artigo para vocês lerem também a respeito de políticas educacionais no nosso país. Vejam só, aqui eu trago uma síntese que está presente aí no artigo que eu vou disponibilizar a vocês. Orientações mais presentes nos documentos do Banco Mundial. O que é que os documentos desse banco, dessas organizações internacionais trazem em relação à educação? Bom, eles dizem o seguinte, que um dos objetivos é o alívio da pobreza expressas numa concepção de escola como lugar de acolhimento e proteção social. Os documentos produzidos por esses organismos nos últimos anos associam o funcionamento do sistema educacional a programas de alívio, de redução de exclusão social, entre os quais se inclui um currículo instrumental ou de resultados imediatos. Nada contra ir lá aliviar a questão da pobreza, promover aí essa questão de redução da exclusão social, mas por trás disso, como o currículo é estruturado? Ele é estruturado de uma forma instrumentalizada, ou seja, que tipo de conhecimento é colocado? Será que os jovens, as crianças e os adolescentes, eles precisam de um currículo instrumental básico ou algo que vai muito além do que isso? Essa é uma crítica em relação ao neoliberalismo, a presença aí desses organismos internacionais na educação. Vamos ver essa outra parte? A orientação de cunho crítico defende um currículo assentado na formação cultural e científica, em interconexão com práticas socioculturais, tendo como pressuposto que a escola é uma das mais importantes instâncias de democratização da sociedade e de promoção de inclusão social. Propiciar os meios da apropriação dos saberes sistematizados, construídos socialmente, com base para desenvolver capacidades intelectuais e a formação de personalidade por meio do processo de ensino-aprendizagem. Não é essa a orientação de cunho crítico que traz muito mais base para um currículo? Com certeza, né? E há também aí a orientação sociológica, que olha só, a solidariedade com base em experiências cotidianas, aceitação da diversidade social. E fala muito da formação por meio de experiências socioculturais vividas em situações educativas. Nesse artigo que Libânio escreve, há uma forte crítica a esse contexto, que é o contexto de simplesmente aliviar a pobreza, proporcionar acolhimento, proteção social, mas por trás disso há um currículo extremamente instrumental. O que temos que pensar é a educação em outra perspectiva. E que perspectiva é essa? Em resumo, escola de qualidade é a que, antes de tudo, por meio dos conteúdos, propicia as condições de desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral, considerando suas características individuais, sociais, culturais e práticas socioculturais de que vivenciam e participam. Então, essa é a defesa de Libânio. É uma educação de qualidade, mas que traz tudo isso envolvido e não somente um currículo instrumental, como é descrito aqui, que eu apresentei nos slides para vocês, tá? Não somente esse currículo instrumental, não somente práticas socioculturais, não somente experiências vividas em situações educativas, algo que vai muito além disso. Para finalizar, eu gostaria também que vocês assistissem o vídeo do professor Libânio. Por mais que ele traga algo relacionado à formação de professores, mas tem muitas contribuições em sua fala, tudo bem? E aí, para finalizar toda essa discussão e essa disciplina, eu gostaria aí de colocar um vídeo para vocês, para que possamos, diante de todos esses desafios, elaborar proposições. Vamos lá? Vamos assistir Carlos Drummond de Andrade, 1940. Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Muito bom, não é mesmo? Que sejamos sujeitos críticos em relação à educação brasileira, que possamos ter a leitura crítica de vários artigos, livros e que possamos juntos construir uma educação melhor. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem os comentários nos fóruns, participem. Um forte abraço e até a próxima aula!